Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje o nosso tema em discussão será uma questão estratégica para o Brasil, mas muito pouco esclarecida, a questão do gás. Para tanto, vamos contar aqui com a participação de dois engenheiros, Antônio Gerson, engenheiro da antiga Companhia Estadual do Gás do Rio de Janeiro, e Fernando Siqueira, engenheiro da Petrobras. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Antônio Gerson, pela presença de vocês no nosso Debate Brasil. Antônio Gerson, você é um especialista na questão do gás e eu queria que você nos contasse um pouco da história do gás no Brasil e, particularmente, qual a importância hoje do gás na matriz energética, não só no nosso país, como no mundo. É interessante dizer que o gás natural hoje é o energético que mais cresce, mais evolui no mundo inteiro. Sua participação é crescente. Apesar de, na média mundial, estar em torno de 24% mais ou menos da matriz mundial, aqui no Brasil nós ainda estamos beirando ali os 11%. Quer dizer, nós ainda temos, teoricamente, um caminho longo a seguir. Só que a matriz brasileira ela tem sido desvirtuada, ela tem sido muito modificada em relação ao que se pensava inicialmente. Quando se imaginou, começou a utilizar o gás, lá na década de 80, no final da década de 80, quando começou a se distribuir o gás, 84, 85, naquele momento se dizia, e nós tínhamos uma legislação que dizia isso, definia isso, que era uma portaria do Ministério das Minas e Energia, a 1061, prioridades para o uso do gás. Isso era fundamental, porque o gás era destinado, em primeiro lugar, ao consumo residencial, porque se imaginava que era bom para o país, e isso é verdade, substituir gás liquefeito de petróleo, o gás distribuído em botijões. Né? Não é desse que você está falando. Não é desse que eu estou falando. Esclarecendo os nossos telespectadores. O gás de botijão, o gás GLP, que a gente costuma dizer, é propano-butano, são outros componentes. E esse tem uma larga utilização no Brasil há muitos anos. Há muitos anos, principalmente no interior. Quer dizer, ele inclusive evita muito a utilização da lenha, desmatamento e tudo mais. E o gás natural é metano, são gases de propriedades bastante diferentes. Quando você se referiu que foi nos anos 80 que nós começamos a nos utilizar desse gás, você se referia a esse gás natural, não é isso? Isso, gás natural quando começou a utilização aqui. E aí se imaginou, bom, essa é uma boa oportunidade de retirar um pouco, reduzir um pouco o gás de botijão, o gás GLP. Por quê? Porque ele era importado e continua sendo até hoje importado. Então, vamos tirar ele de cena, né, ou reduzir um bocado. Só que, na verdade, esse segmento de mercado residencial evoluiu muito pouco de lá para cá, o consumo nesse mercado. Outra prioridade que era definida era o uso nas indústrias. Sim, o gás natural tem uma aplicação industrial muito grande. E aí realmente ele deslanchou, começou a se usar grandemente nas indústrias. Se imaginou então, poderia também se utilizar no mercado de automotivo, dos veículos. Só que naquele momento o interesse nacional era substituir diesel. Então era para uso nas frotas de ônibus, né, transporte coletivo urbano e transporte de carga. Mas isso tudo foi abandonado. Na verdade, o que aconteceu é que nós começamos a utilizar em veículos leves e o consumo cresceu gigantescamente nos veículos leves e hoje praticamente nós só estamos substituindo com gás natural gasolina e álcool. E no seu ponto de vista, quais foram as razões que nos levaram a essa deformação, como você Pois é, as razões foram as vantagens oferecidas, os subsídios. Erradamente se abandonou as prioridades que o governo tinha, quer dizer, poderia ter havido um certo rigor governamental para evitar isso. Foram oferecidas vantagens porque interessava atingir a população maior, né, com os veículos, afinal de contas,
todo mundo tem seu carrinho e tudo mais, um combustível barato, gás natural, então se passou a oferecer IPVA bem mais barato, o próprio combustível bem mais barato, e aí explodiu o consumo. Os estímulos que o governo veio a dar foram num sentido inverso àquele que havia sido, pelo menos em determinado momento, planejado. Totalmente. Principalmente porque esses estímulos eram dados justamente nos governos estaduais, já fugia um pouco da esfera do governo federal. E aí a coisa andou pelo lado errado. E, em hipótese alguma naquela ocasião, se imaginava a utilização do gás para geração elétrica, em termoelétricas. No máximo, se usava o termo, o gás natural vai servir como pulmão do sistema. O que significa isso? Significa que na hora que estiver sobrando algum gás, ele poderá ser usado numa termoelétrica para gerar eletricidade. Mas, no máximo, nessa situação. E o que houve foi um processo totalmente inverso. Realmente o consumo industrial cresceu, mas hoje ele já é quase igual ao de consumo de térmicas, né? De térmicas é que cresceu gigantescamente, que é um absurdo. Né? Mas isso certamente é uma decorrência da crise energética de 2001. Sim, de 2001. Por quê? Naquele momento, em 2001, nós chegamos no ápice da crise por conta de termos interrompido os investimentos da construção de hidrelétricas. E aí não tinha saída realmente, era correr para o gás. Só que o lobby, né, dos interessados nesse grande negócio funcionou no sentido de não permitir voltar atrás. E isso foi não crescendo. Se criou facilidades de novo para o gás ser usado em termoelétricas, né, o programa Prioridades de Termoelétrico PPT, na época criado, né, no Ministério do Apagão, lá do Fernando Henrique, foi criado isso, e aí se incentivou o uso das termoelétricas, garantindo inclusive a compra de energia e obrigando a Petrobras a garantir o fornecimento de gás a um preço menor para as térmicas. Aí sopa Noel, né? Todo mundo foi por aí. E o consumo residencial foi praticamente abandonado, os consumidores menores foram praticamente abandonados, porque é óbvio, uma empresa distribuidora que vende gás, quando ela tem um consumidor que pode consumir um volume gigantesco, como são as indústrias, como são as indústrias, mas como são muito mais as termoelétricas, né? 700 mil metros cúbicos por dia de gás, 700 mil metros cúbicos por dia de gás de uma termoelétrica é o consumo de 200 mil consumidores residenciais, pô. E o consumidor residencial dá por reação, né? Perdão. Reclama, liga, pô, está faltando gás, não sei o quê. É muito melhor ter um comprador que adquira volumes expressivos sem esses problemas que muitas vezes o atendimento a uma população enorme, grande, acaba por gerar. Agora, Fernando, o Antônio Gerson mencionou essa ainda pouca participação do gás na nossa matriz energética nacional, em comparação, inclusive, com a média mundial. Nós dispomos de reservas suficientes para almejar essa maior utilização do gás na nossa matriz? O pré-sal vai dar isso, mas antes eu só queria corroborar um pouquinho o que o Gerson falou. Para viabilizar o gasoduto Brasil-Bolívia, que era a pressão das multinacionais que tinham gás na Bolívia e o único consumidor era o Brasil, o Fernando Henrique suspendeu a construção de 15 hidrelétricas para o gás se tornar imprescindível. E com isso acabou gerando o apagão, gerou todos os problemas do sistema elétrico brasileiro. Ou seja, o que você fala é que para a introdução de forma mais importante do gás na nossa matriz, pelo menos nesse primeiro momento, a opção foi a utilização do gás, que deveria ser da Bolívia, mas nós sabemos que naquele momento era controlado por grandes empresas estrangeiras naquele país. Isso. Então, na época eu até disse, foi o pior projeto da história da Petrobras, porque Inclusive, é bom você se reportar a isso, porque a equipe técnica da Petrobras não era favorável à construção do gasoduto. Exatamente, porque o custo financeiro era maior do que a taxa de retorno, ou seja, o gasoduto não se pagava.
E aí o que o governo fez? Principalmente o governo Itamar, insuflado por Fernando Henrique, né? Na época. Obrigou a Petrobras a construir o gasoduto para viabilizar a venda do gás das empresas multinacionais. Então a Petrobras retirou o dinheiro da bacia de Campos, onde a taxa de retorno anual era 80%, e investiu num gasoduto que a taxa de retorno era 10% e o custo financeiro era 12%. Então o gasoduto economicamente não se viabilizava. E para que ele fosse viabilizado, para que houvesse pressões para a sua construção, Fernando Henrique suspendeu a construção das hidrelétricas. E aí deu esse resultado péssimo que você disse. Mas você me perguntou a questão das reservas. A gente tem uma ótima perspectiva no pré-sal. Você vê que... É importante esclarecer, Fernando, esse gás natural, ele encontra-se em boa medida misturado com petróleo. O gás natural, a grande maioria do gás natural, ele é produzido junto com o petróleo, né? Pelo menos aqui no nosso país. É associado, nós temos poucos campos que sejam exclusivamente de gás. São pequenos campos e de pouca significância no contexto geral. Então, o gás vem associado com o petróleo. Até para você regular o mercado de gás, você tem que se preocupar com produzir mais ou menos petróleo. O que se faz hoje é você produzir uma quantidade de gás e reinjetar o excedente. Então o gás te dá uma flexibilização boa. E aí o Antônio Gesso falou, a ideia inicial das termoelétricas a gás é que elas fossem pulmão, né? No pico de demanda, elas entrariam e não ficariam permanentemente como está hoje, em função da falta de planejamento do setor hidrelétrico, né? Então foi uma distorção que aconteceu. Mas o fato é que o pré-sal já tem descobertos 60 bilhões de barris, você contando Tupi, Franco, Libra. Iara também? Iara. O Tupi tem 10 bilhões, Franco 10, o Libra 15, Iara tem 4. E aí você chega a 60 bilhões de barris, que inclusive, na nossa opinião, dispensa os leilões. Porque você já tem petróleo para 50 anos de autossuficiência. Pode suspender os leilões e discutir com a sociedade a conveniência ou não de fazer leilão, né? E o pré-sal tem ainda uma perspectiva de 100 a 300 bilhões de barris, dos quais 60 já estão descobertos. Então quando o pré-sal foi descoberto, o Lula suspendeu o leilão, tirou do leilão, do 9º leilão, 41 blocos. Desses 41 blocos, uns 7 ou 8 foram leiloados, ainda tem 30 e tantos blocos para serem produzidos. É claro que o núcleo principal, onde está o Tupi, é o mais, digamos assim, o mais pesado em termos de reserva. Mas você tem ainda 30 e tantos blocos que podem levar o petróleo até 300 bilhões de barris de reserva, né? Inclusive chegando um pouco mais na direção do limite territorial, né? Do mar territorial. Pode até ultrapassar. Então ali, entre a linha inicial do pré-sal previsto, tem uma possibilidade de expansão, né, até ultrapassar o limite do mar territorial, da zona economicamente exclusiva, que não está sendo ainda tocado porque vai a 3 mil metros de lâmina d'água. Então a Petrobras está priorizando onde a tecnologia já garante uma produção segura, né? Mas há prospectos muito bons entre a linha delimitadora do pré-sal e a previsão futura. Então a gente pode contar talvez com uma reserva de 300 bilhões de barris. Mas vamos raciocinar com os 60 que a gente tem hoje e uns 100 que são praticamente certos. Nisso aí tem gás associado que dá para atender essa demanda aí nos próximos 50 anos. Agora, Antônio Gerson, apesar dessas reservas significativas, nós, nessa participação do gás da matriz,
energética brasileira, nós ainda dependemos da importação de gás, inclusive desse gás da Bolívia, não é? Por quê? Pois é bom colocar os números, porque hoje, mais ou menos, aproximadamente, a gente está consumindo em torno de 80 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Desses 80 milhões, 30 milhões vêm da Bolívia, do gasoduto Brasil-Bolívia. Contrato que termina agora em 2019, que a gente acha vai ser renovado. Vamos continuar importando gás da Bolívia. Depois, 30 milhões, outra parcela de 30 milhões, é de gás produzido nacionalmente, gás dos nossos poços, que são colocados. E aí, para chegar aos 80, nós precisamos de mais 20 milhões de gás natural liquefeito que a Petrobras importa, principalmente para atender ao mercado das termoelétricas, porque não tem gás suficiente para botar nas termoelétricas. Então a Petrobras se vê obrigada a importar gás natural liquefeito a um preço caro lá fora, sem fazer contratos de longo prazo, porque, obviamente, se começa a chover, o consumo cai. Então ela tem que comprar a preço mesmo de mercado no momento, preço caro e completo. Um pulmão, né? Mais um pulmão para poder abastecer esse mercado, né? Às vezes, aconteceu há 2 anos atrás, a Petrobras importou e sobrou desse gás no momento em que nós tínhamos chuvas intensas. Então a Petrobras se viu obrigada a vender o GNL a preços mais baixos para as distribuidoras, que gostaram muito disso, claro. Naturalmente. Então, hoje, a quantidade de gás que a gente usa no Brasil, grande parte dele é importado. A maior parte, me parece. A maior parte dele. De 80 milhões, apenas 30 Isso, mas a gente imagina que realmente, no momento em que estivermos explorando muito mais poços do pré-sal, esse gás importado vai, na medida, sendo substituído por essa produção nacional até ser desnecessário. Assim esperamos, porque também não acreditamos que nós vamos permanecer nesse consumo insano de gás em termoelétricas. Agora, para que esta produção nacional se viabilize, é necessário, me parece, obras de infraestrutura, principalmente construção de gasodutos que possibilitem a distribuição desse gás no nosso território nacional. Sobre isso nós iremos tratar no próximo bloco. Nós vamos agora a um intervalo e em seguida voltaremos com essa interessante conversa a respeito do gás brasileiro e particularmente de toda a potencialidade que temos e que precisa ainda ser melhor explorada. Dentro de instantes estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo sobre a questão do gás no nosso país, com 2 engenheiros, Antônio Gerson e Fernando Siqueira. Antônio Gerson, no bloco anterior, eu levantei a questão de que, apesar das nossas imensas reservas de gás, para que ele se torne realmente uma fonte de energia acessível às atividades produtivas no Brasil, ao uso residencial, me parece que é necessário obras de infraestrutura que criem as condições para a distribuição desse gás por todo o território nacional. Como é que estamos nesse aspecto? Nós também ainda estamos longe do ideal, né? A malha de gasodutos brasileira é muito pequena ainda. Quer dizer, nós temos distribuidoras de gás nos diversos estados brasileiros, na grande maioria de estados brasileiros, mas a rede é muito pequena, exceto o Rio de Janeiro e São Paulo, que tradicionalmente há mais de 150 anos tem rede de gás. No restante do país, as malhas são pequenas. E esse é um gargalo a superar, porque
sem dúvida nenhuma, a construção de gasodutos é o trabalho pesado em termos de investimento, né, para colocar a rede, para poder fazer a distribuição. E as empresas, como não há uma política clara, né, de utilização, de prioridade na utilização do gás, elas obviamente acabam se levando a fazer seus planejamentos buscando os grandes consumidores. Então, se tem uma térmica projetando se instalar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, numa determinada cidade, é para lá que o gasoduto vai. Não importa se lá é uma região que não tem no entorno uma cidade grande para absorver residencialmente ou comercialmente esse gás. Hoje, o âncora para a construção de gasodutos é uma termoelétrica. Antigamente era a indústria, hoje é uma termoelétrica. Hoje ainda a indústria também é, e os postos de GNV. Mas o segmento que pulveriza realmente esse consumo, a malha residencial, essa tem sido abandonada bastante. Então nós temos ainda muito que andar. Há poucos anos atrás começou um grande debate sobre isso. Então veio a questão da lei do gás, foi criada a lei do gás, foi sancionada a lei do gás. E nessa lei do gás, os que defendiam a sua colocação e tudo mais, diziam que a lei do gás ia ser redenção porque estava previsto na lei do gás um plano de construção de gasodutos, o PEMAT, que foi um parto para sair, demorou, saiu em 2012, se não me falha a memória, e aí o que aconteceu? A partir de sair o plano diz o seguinte: o governo federal, a EPE, o Ministério de Minas e Energia, vai provocar o mercado, as empresas interessadas no negócio do gás, para que elas digam quais são os gasodutos interessantes para construir no Brasil. E o governo vai analisar e vai então licitar esses gasodutos. Quer dizer, se esperava e se dizia, né, que a empresa privada ia aí, a partir daí, correr atrás. Um esclarecimento. Quando você se refere a empresas privadas, você se refere às empresas distribuidoras de gás, às companhias estaduais de gás, ou outros agentes privados poderiam entrar no mercado? Outros, principalmente esses outros agentes, porque as empresas estaduais de gás, elas vão entrar num segundo momento, que é na malha de distribuição. Nós estamos falando nos gasodutos tronco, nos gasodutos de transporte de gás. Seriam os atacadistas. Isso, os atacadistas. Então aí seriam as grandes empresas interessadas em gasodutos que iriam se interessar por isso. Só que isso na verdade não aconteceu. O programa foi lançado e a única empresa que propôs a construção de um gasoduto, e o único gasoduto, foi a Petrobras. Um gasoduto para levar gás de Guapimirim até o polo petroquímico, né? De Itaporã. Esse interesse do capital privado? Por que, camarada? Porque eles querem só sopa no mel. Eles querem... querem correr risco. Não querem taxas de retorno elevadíssimas. Deixa outra construir, a Petrobras construir, e depois nós vamos atrás, né? Vamos ver o que sobra. Quer dizer, a legislação, inclusive, está obrigando que a Petrobras, ela se defina, ela já se definiu se ela vai construir o gasoduto ou se ela vai transportar o gás. Me parece não é possível combinar pela legislação hoje não. Nós temos que ter uma construtora, alguém que vai colocar o gás lá e alguém que vai usar esse gás. Qual a razão desse tipo de divisão de competência? É a criação de intermediários, pura e simplesmente, da minha visão, o que é muito ruim. Isso não encarece? Claro que encarece, claro que encarece. Institui o atravessador, né, que é o... o atravessador. E, aliás, desculpe, só fazendo uma parte. A lei do gás surgiu porque o ministro das Minas e Energia, Rodolfo Tourinho, fez uma proposta nessa lei de transferir os gasodutos da Petrobras para a ANP privatizar, entregar para quem ela quisesse. Então, ele colocou uma proposta que todos os gasodutos que tivessem mais de 8 anos seriam entregues para a ANP. Então, a ideia era transferir os gasodutos da Petrobras para empresas privadas. Mas assim é que elas queriam, sem ter investido, sem fazer a construção, queriam pegar o gasoduto pronto, com todos os riscos já
equacionados, né, para poder apenas ficar com lucro. Esse é o filé mignon. É o filé mignon. Agora, isso prosseguiu, porque isso foi na época do Fernando Henrique, quando havia claramente, me parece, uma estratégia de enfraquecimento da Petrobras. Foi no final do governo Fernando Henrique e entrou pelo governo Lula essa discussão, né? Nós participamos lá por uma estranha coincidência. O Hildo Salva, que era diretor de Gás e Energia, tentou defender a Petrobras nessa lei e foi proibido pela cúpula da Petrobras, pelo Conselho de Administração da Petrobras, que a presidente era a Dilma. Então, o diretor de Gás e Energia não pôde defender a empresa lá no Congresso. Então, foi uma engenheira dele e a EPET que foi fazer o papel de defesa da Petrobras. Então, conseguimos conversar com os relatores lá, os deputados, senadores, e atenuar essa questão. Conseguimos fazer com que os gasodutos que seriam entregues seriam os futuros, né, e não os da Petrobras. E a lei estava caminhando para um bom termo quando surgiu o lobby, coincidiu com a época da aprovação do CPMF. Então, a Casa Civil mandou uma emenda para o Congresso, introduzindo esses intermediários. Até no gasoduto que a Petrobras tinha, levando o gás da sua produção até uma instalação sua, uma refinaria, nesse gasoduto ela passou a ter um intermediário, uma empresa distribuidora que comprava o gás dela na produção e revendia lá no ponto final. Sem o cara ter investido nada, sem a empresa ter investido nada. Você associa essa inovação legal que foi imposta no governo Lula às negociações para a viabilização da CPMF? O governo... Porque você mencionou a tramitação da CPMF. O lobby das distribuidoras, principalmente lá no norte, prometeram ao governo votar maciçamente a favor da CPMF. Desde que fosse introduzida essa emenda aí que... Mas ao que me consta, se a minha memória não falha, a CPMF, inclusive, foi derrotada. Foi derrotada, então o governo... Mas a emenda foi consolidada. A emenda foi consolidada, então se colocou um prejuízo enorme para a Petrobras e o governo perdeu a CPMF. Então foi um gasto inútil, né, que acabou resultando nesse série de intermediários aí que o Antônio Gerson falou. Infelizmente, as empresas nossas, privadas, não querem correr risco, elas só querem comprar o filé mignon, né, para ter o lucro. E aí o Gerson está mostrando que a lei permite investimento, que era o grande argumento, né? Não, agora vamos ter investidores privados, vamos ter gasoduto à vontade. O único que acabou investindo foi a Petrobras. E como fica a perspectiva de termos uma malha de gasodutos compatível com a utilização desse potencial que temos das nossas reservas de gás, Antônio Gerson? Vai acontecer como sempre aconteceu na história desse país, né? Repetindo essa frase aí, na história desse país, a Petrobras vai acabar sendo obrigada a construir. O governo vai mandar a Petrobras construir, mesmo não sendo interessante. Então, infelizmente, o que acontece é isso, né? Esse gasoduto, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área de planejamento da distribuidora, em gasoduto de distribuição. E eu me recordo que quando a gente projetava um mercado novo, a construção de um gasoduto, se o gasoduto, para aquele volume de gás previsto, era um gasoduto de 6 polegadas, a gente imaginava 20 anos depois de consumo e aumentava o diâmetro para 8 polegadas. Porque 20 anos passa rapidamente, de repente você consegue conquistar até em prazo muito mais curto. Só que hoje, quem é que vai construir um gasoduto nessas bases se, depois de 8 anos de exclusividade que ele tem, se tiver sobra de espaço no gasoduto para passar maior volume, qualquer empresa que não tenha participado da construção daquilo, não tenha investido nada, reivindica usar o gasoduto e botar o gás dela para distribuir. Ou seja, você matou o planejamento, né? Normalmente o planejamento prevê um futuro adiante. Agora as empresas não podem correr esse risco, porque se ela prevê o futuro e houver um problema de demanda e houver sobra,
outra empresa vem e toma, usa. Agora, essa empresa tem que pagar pelo serviço, Sim, eu imagino, mas de qualquer maneira compromete a própria utilização do gasoduto pela empresa que o construiu. Esse sistema não é novidade. No mundo todo existe isso. Só que, como eu disse no início, a malha dos países mais desenvolvidos é muito maior do que a nossa. Então, a construção de um gasoduto é um negócio que vai acontecer eventualmente, um gasoduto novo, e aí ele entra nessa regra. Num país como o nosso, que precisa ainda de construir muitos gasodutos, não haveria sentido. Não tinha sentido. Parece que nos países mais desenvolvidos a preocupação é evitar a ociosidade dessa malha de gasodutos, porventura, existente. No nosso caso, nós precisamos construir novos gasodutos. E a Petrobras, frente a tantas tarefas, investimentos pesados, especialmente na área do pré-sal, está preparada para enfrentar esse desafio, a construção de novos gasodutos? Deveria estar, né, Passarinho? Mas o governo, nos últimos anos, tem feito uma agressão à Petrobras, né, na medida em que a obriga a importar derivados no exterior e vender mais barato no mercado. E com isso, a empresa perde capacidade de investir, né? Você vê no caso do leilão de Libra, por exemplo, ela estava tão estrangulada financeiramente que a presidente Graça Força, lá no Senado, lamentou: olha, o campo de Libra é muito caro para nós, mas não caro no sentido de dispendioso, é muito querido por nós por ser o melhor campo do mundo hoje. E, no entanto, nesse momento, nós não podemos comprá-lo todo, porque não temos os 15 bilhões para dar na concorrência, né? Como bônus de assinatura. Então, é um absurdo total o governo entregar o maior campo do mundo, 60% para multinacionais, um campo já descoberto, já comprovado que tem uma reserva no mínimo de 15 bilhões de barris. Então a Petrobras foi sendo estrangulada pelo governo e que dá um efeito colateral na indústria alcooleira, principalmente alcooleira, porque tendo em vista que a gasolina está com um preço abaixo do que deveria e o álcool depende de uma relação de 70%, né, porque o rendimento térmico dele é 70% da gasolina, então o preço tem que ser 70% do preço da gasolina. Como o preço da gasolina foi achatado, a indústria alcooleira tornou-se desinteressante e já perdeu 60 mil empregos. Quer dizer, um erro clamoroso de planejamento energético brasileiro. Você sacrifica a Petrobras em favor de empresas multinacionais e sacrifica uma indústria alcooleira que tem uma importância enorme por ser um energético renovável e menos poluente. Então é um erro estratégico brutal do governo nessa questão. E por isso a Petrobras ficou com a sua capacidade reduzida. Além do que, esse lamentável episódio aí de superfaturamento, de corrupção, que os partidos colocaram pessoas na diretoria da Petrobras, né, que nós, petroleiros, repudiamos isso, porque a Petrobras tem 88 mil empregados competentes, capazes, trabalhadores, que estão sendo, de uma certa forma, agredidos moralmente por essa meia dúzia de nomeados aí politicamente. Então, esse fato também, você ter, por exemplo, a refinaria Abreu Lima, foi super faturada e drenou recursos da Petrobras. O Comperj drenou o recurso da Petrobras, sem contar o fato de que atrasou aí por 3 anos, né, a conclusão e que deixou de gerar retorno, né. Tudo isso fazem com que a Petrobras deixe de ter uma capacidade plena, mas eu acho e tenho esperança que agora, com essas denúncias, esse problema todo, nós vamos ter um divisor de água e aí a empresa, que é uma empresa mais estratégica para o país, volte a ter liberdade de investir, de produzir, de gerar recursos.
Eu acho que o setor petróleo é o setor mais lucrativo do mundo, tirando o narcotráfico, né? Mas o petróleo é uma atividade altamente lucrativa e, portanto, não tem por que a Petrobras não ter recursos. Ela tem o patrimônio, que são as reservas, e tem capacidade de investir porque tem financiamento oferecido. A Petrobras, ano passado, foi pedir 5 bilhões no mercado, queria empurrar 30. Ela disse, mas eu só preciso de 5, mas você tem capacidade para pagar, e nosso negócio é emprestar. Então, pressionaram para ela ter. Então, a empresa não quis, porque corretamente não aceitou. Mas, enfim, ela tem capacidade, tem como investir nesse desenvolvimento da produção, tanto de petróleo quanto de gás. Agora, Antônio Gerson, com um quadro como esse, onde a Petrobras passa por constrangimentos, onde a iniciativa privada não demonstra vontade, apetite em investir na construção de gasodutos, nós podemos ser otimistas com relação ao nosso futuro? Eu creio que a gente tem que ser otimista pelo fato de que nós temos aí uma grande reserva de petróleo e gás que vai ter que ser utilizada. Quer dizer, então, eu espero, né, que em função disso, né, haja motivação suficiente, porque hoje nós temos no país inteiro espalhadas distribuidoras, somente 2 estados é que privatizaram suas empresas distribuidoras, Rio de Janeiro e São Paulo. O restante do país, as concessionárias existentes, são empresas onde o governo tem controle. Governo estadual, a Petrobras tem uma pequena participação nelas, né, associada a algumas empresas privadas também. Então eu acredito que isso vai acontecer. Agora, sem dúvida nenhuma, tem uma palavra-chave aí nesse processo todo, que é planejamento, organização. Tem que haver isso, quer dizer, o setor energético, de uma maneira geral, na minha visão, está completamente sem horizonte. Quer dizer, deu uma revirada gigantesca. Você vê, só para citar um exemplo que me ocorreu agora, na privatização do Estado de São Paulo, da rede de gás do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo teve o cuidado de fazer, diferente do Rio de Janeiro, a divisão em 3 partes do Estado. Então, foram privatizadas áreas de concessão para 3 empresas que teriam que ser diferentes. Então, o controle ficou de toda a área de São Paulo com 3 empresas diferentes, 3 concessionárias diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, nós dividimos a área em 2, mas não se proibiu a participação de uma só, então uma única empresa comprou as 2 áreas, então é uma monopolista, né, digamos assim. Então, lá em São Paulo, 2 dessas áreas que foram privatizadas, o desenvolvimento não foi tão bom assim. Uma delas era controlada pela Eni italiana, que era Gás Brasiliano, a empresa que a Petrobras, interessada no negócio, comprou ações, né? Comprou a participação da Eni na Gás Brasiliano, porque a Petrobras tem interesse ainda na construção de uma unidade de fertilizante em Uberaba, e quer fazer um gasoduto ligando o estado de São Paulo até o estado de Minas. E aí o governo, a ANP, começou a criar entraves para evitar isso, um gasoduto que vai passar por 2 estados, e como o governo de Minas tinha lá um pensamento diferente do governo federal, tinha no passado, né, ele pretendia privatizar a Companhia de Gás de Minas, que é a Gasmig, que é controlada pela CEMIG. A Petrobras tinha também uma participação lá dentro da Gasmig, né? A Petrobras se desfez dessa participação dela, vendeu a participação dela, o governo do estado adquiriu isso porque botou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para privatizar a empresa, né? Coisa que não aconteceu porque o governo de Minas mudou. Perdeu-se o governo de Minas, então esse projeto foi por água abaixo. Só que a ideia da Petrobras de construção desse gasoduto está agora a meio pau, né? Porque ela tem o controle da Gás Brasiliano, mas não tem mais participação na Gasmig, vai depender de terceiros para construir isso, negócio que é interessante para a Petrobras de botar gás lá. Então essa conjugação do capital
privado com o capital da Petrobras nacional ou de estados, ele precisa acontecer, mas precisa ter norte. É preciso sinalizar, o governo federal tem que sinalizar o que se quer com gás. Vai usar para fertilizantes? É isso aí, vamos incentivar isso, vamos construir esse gasoduto. Caso contrário, nós vamos continuar construindo gasodutos de uma perna só, que é só para aquela termoelétrica ali que consome, absorve todo o gás e todo o entorno vai ficar sem haver navios. Antônio Gerson, Fernando Siqueira, vamos a um intervalo e no próximo bloco quero conversar melhor sobre o papel do planejamento e particularmente o papel da Petrobras, considerando aí a sua importância, inclusive na exploração do petróleo e do gás. Dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a questão do gás no nosso país, com os engenheiros Antônio Gerson e Fernando Siqueira. Antônio Gerson, ficou claro nos blocos anteriores a importância do planejamento numa área tão estratégica como o gás. Como é que estamos nesse ponto? Recentemente foi criada a empresa de planejamento, ou melhor, de pesquisa energética, a EPE. Uma empresa que tem como objetivo, talvez, eu gostaria que você esclarecesse isso para mim e para os telespectadores, qual o papel que a EPE tem no sentido de recuperarmos o que você reivindica, planejamento. Pois é, essa foi, eu acho que a expectativa geral quando a EPE nasceu, né? Principalmente quando a sigla foi anunciada. Finalmente vamos ter uma empresa de planejamento. E aí, por uma coisa esdrúxula, a gente descobriu que o P não significava planejamento, era de pesquisa. Pô, mas os caras são de pesquisa e vão fazer planejamento? Bom, enfim, o papel é dela, sem dúvida nenhuma, de fazer esse planejamento. Mas, sinceramente, o que a EPE tem feito é planejar isoladamente o setor elétrico. Ela não tem feito a fusão no planejamento geral no país, né? E o que é pior, no meu modo de entender, ela manifesta isso claramente quando ela promove leilões de energia e, na grande maioria deles, em alguns ela faz isso, mas na grande maioria não faz, não define a priori qual é onde vai ser, como vai ser gerada essa energia. Ela coloca todo mundo no mesmo saco. Pode aparecer alguém propondo eólica, pode aparecer alguém propondo térmica a carvão. Então, é uma confusão generalizada, quando o papel do planejador era justamente o contrário. Não, eu quero agora energia gerada por vento. Então, todo mundo vai propor eólica, todo mundo vai concorrer com eólica. Não, agora nós estamos num momento em que nós precisamos diminuir um pouco do uso do gás. Então, eu quero hidrelétrica. Então, todo mundo vai propor projetos hidrelétricos. Então, essa é a expectativa que a gente tinha. O planejamento não funciona hoje. Quer dizer, na minha visão, nós estamos carentes disso e é por isso que esse mercado tem andado confuso dessa forma. Todo mundo reclama. Não é só as empresas de Estado, não. As empresas privadas também conseguem reclamar também disso, porque também não veem qual é o caminho que nós vamos seguir. Falta planejamento, sem dúvida nenhuma. E a falta do planejamento faz com que funcionem os lobbies, funcionem os interesses, que nem sempre são aqueles de fato que são da maioria da população brasileira, né? Então, não há como você evitar o preço da energia elétrica subir gigantescamente se, na maior parte
da energia gerada em hidroeletricidade está estagnada e todo o restante está sendo produzido por termoelétricas que a Petrobras tem que comprar no mercado spot, lá fora, na forma de gás natural liquefeito, né, para produzir essa energia cara, né? Aí todos nós, né, brasileiros, estamos sofrendo isso. Então, na minha visão, essa é a questão primordial hoje, era recuperar o planejamento, mas um planejamento de fato, né? Um planejamento mesmo impositivo, porque o governo, ele tem a faca e o queijo na mão. Quer dizer, as empresas que vão lá correr no BNDES para pegar o dinheiro para construir usinas, o governo vai dizer, não, eu não vou dar dinheiro para construir aquilo que eu não quero. Se eu quero agora hidrelétrica, eu vou emprestar dinheiro para construir barragem. Se eu quero agora eólica, eu vou emprestar dinheiro para construir pás, os hidrogeradores. Não é deixar, né, essa parafernália como existe hoje, os caras recorrerem e vão usar o dinheiro que é nosso, né, do Brasil, não é dessas empresas, para produzir uma energia, para produzir, para construir torres em locais que não interessam para nós, que não são a prioridade nossa. Então eu acho que aí está a questão, realmente o nó górdio dessa história toda está aí. É recuperar o planejamento. Nós tínhamos planejamento, como eu falei no passado, tinha uma definição clara de qual era a prioridade na área da energia. Hoje nós não temos. As energias alternativas têm que crescer? Claro que tem. Devem crescer, precisam crescer, principalmente em um país como o nosso. Mas, meu Deus do céu, nós temos uma questão emergencial hoje, né? Que é a produção de energia em grandes volumes, né? E que não pode ser da forma como está sendo feito, usando gás. Eu, como engenheiro, realmente fico com dificuldade de engolir um negócio desse. Como é que você vai pegar um volume gigantesco de gás e aproveitar só 40% dessa energia gerada? 60% a gente joga fora numa termoelétrica. Porra, isso é racional? Não é. Eu me recuso a acreditar nisso. Quer dizer, as térmicas construídas têm um rendimento baixíssimo. Não dá para ser por aí. E essa dependência da nossa atual matriz energética de termoelétricas está intimamente ligado à demonização da ideia do planejamento a partir de um Estado. Parece que a palavra planejamento só é pertinente hoje dentro dos planos de cada uma das empresas. E nesse sentido eu pergunto aqui ao Fernando, como é que a Petrobras poderá expandir a sua malha de gasodutos dentro do contexto da nova lei do gás, que você tão bem lembrou, cria uma série de constrangimentos para aqueles que, na prática, têm condições de investir na construção de novos gasodutos? Como o Antônio Gerson falou no início, né, os empresários privados, quando aparece oportunidade, não correm risco, não investem. Então acaba sobrando para a Petrobras, né? Ontem eu estive com 2 jornalistas noruegueses e estavam trocando ideias sobre planejamento, sobre utilização correta das riquezas, né? E eu estava indagando a eles como é que a Noruega saiu do segundo país mais pobre da Europa para ser hoje o mais desenvolvido do mundo, usando simplesmente o petróleo que descobriu no Mar do Norte. E eles então disseram que lá tem um governo e o Congresso, o governo lá é ainda monarquia, né? Mas o Congresso tem muita força, o Instituto Norueguês de Petróleo também tem muita força. E aqui no Brasil nós temos a Agência Nacional de Petróleo, que é entreguista, né? Que é contra o país, inclusive promovendo leilões aí, claro que por ordem do governo, mas ela se presta a isso, né? Então as nossas instituições aqui são muito aquém, né, do que ocorreu na Noruega, porque falta governança, falta planejamento e falta principalmente, né, honestidade.
Então nós temos hoje o Brasil, o país mais rico e viável do planeta, porque você vê, a Noruega só com petróleo se transformou no país mais desenvolvido do mundo. Nós temos petróleo, nós temos minério, nós temos biodiversidade, nós temos uma questão climática das mais favoráveis do mundo para a agricultura e tudo mais. E estamos patinando como um país em desenvolvimento quase que subdesenvolvido, né, com milhões de pessoas ainda abaixo da linha da pobreza, que é um termo bonito para definir miséria, né? Então, está faltando, primeiro, planejamento, segundo, o desenvolvimentismo que você descreveu aí no intervalo, que é aquele que pensa em desenvolver o país em favor de todos os brasileiros e não apenas desenvolver interesses pessoais, né? Então eu diria o seguinte, a Petrobras, corretamente administrada, tem condições, patrimônio e competência para fazer todo o processo energético de gás e petróleo que o país tem necessidade de desenvolver. Quer dizer, nós temos potencial para nos tornarmos um dos países do primeiro mundo, mais desenvolvido. Temos os recursos e as condições, mas está faltando governança. Esse é o que preocupa, né? Fernando, eu me recordo que recentemente aqui no Debate Brasil, o professor Adilson Oliveira, conversando sobre essa questão energética e particularmente a importância de utilizarmos melhor o nosso próprio gás, ele fez uma crítica à Petrobras. Ele considera que a Petrobras não tem vocação para expandir o negócio do gás no Brasil, porque naturalmente ela prioriza a questão do petróleo. E defendeu que, na verdade, seria muito mais útil ao Brasil que nós criássemos uma estatal para administrar, construir e administrar uma malha de gasodutos sob nosso controle. O que você acha desse tipo de proposição? Eu acho uma grande bobagem. Primeiro porque o gás ele é produzido associado ao petróleo. Então, por exemplo, nós temos alguns campos de gás, exclusivamente de gás, prioritariamente de gás, mas muito pouco significativo no montante geral. Então, o que você tem produz petróleo, vem gás junto. Primeira coisa. Então, você dissociar, você colocar uma outra estatal para ficar exigindo produção maior ou menor de gás é um negócio que só vai complicar, né? Segundo que o gás te dá uma possibilidade de uma flexibilidade. Por exemplo, nós temos hoje estiagem, então está se consumindo muito gás nas termoelétricas. Mas se nós tivermos um período de chuva bastante satisfatório, que enche os reservatórios, aí a demanda de gás vai cair. E aí como é que fica a empresa de gás independente nessa situação? Quer dizer, o que ela vai fazer com esse gás? Vai obrigar a Petrobras a produzir menos petróleo para vender menos gás? Então isso é um complicador absolutamente desnecessário, né? E dá uma ideia assim, porque o professor Adilson acha que a Petrobras deve ceder os gasodutos dela para essa nova empresa, né? Provavelmente querem que seja uma empresa privada. E aí o que vai acontecer? Ele defendeu um caráter estatal. Não, tudo bem, mas separado da questão do petróleo. Então você vai ceder os gasodutos para essa empresa e a empresa vai ficar só com filé mignon. Mas quando a demanda dela cair, ela vai obrigar a Petrobras a produzir menos petróleo. É um negócio bastante complicado ou seja, é um complicador introduzido que, ao meu ver, não traz retorno nenhum. Então, o Gerson tem alguma ideia a respeito, mas a minha posição é que isso é uma bobagem muito grande. Agora, Antônio Gerson, do seu ponto de vista dessa emenda que foi introduzida na lei do gás, e que cria esse constrangimento após 8 anos, não é isso, de utilização dos gasodutos, obrigando as empresas a ceder justamente, caso haja algum tipo de ociosidade, para terceiros.
Isso cria algum tipo de constrangimento, por exemplo, para a Petrobras, que, pelo que eu entendi aqui, em última instância é quem hoje se arrisca e investe na construção de novos gasodutos? Sem dúvida que cria, porque ela não pode planejar, né, gasodutos para demandas a longo prazo. Ela vai, como se fazia antigamente, ter que encurtar os prazos, né? Por exemplo, a Petrobras construiu um gasoduto na época para atender uma empresa lá em Barra do Piraí, Papel Piraí. Construiu aquele gasoduto para levar gás para aquela empresa lá. Muito bem. Aí, anos depois, a demanda também daquela região cresceu. E aí aquele gasoduto já não conseguia mais, né, suprir essa necessidade, era insuficiente. E aí, constrói um gasoduto paralelo a esse? Quer dizer, olha só o desperdício. Dobra os custos, né? Dobra os custos. Os custos de construção, movimentação de terra, tudo isso dobram. Claro. Porque são os custos maiores. A construção de um gasoduto é custo de abrir vala, né? Colocar a tubulação lá, depois cobrir novamente, proteger. Eventuais desapropriações. Eventuais desapropriações. Então, realmente, cria, sim, entraves, e eu acho que, com certeza, na minha avaliação, não vai funcionar isso dessa forma. Como eu disse antes, vai acabar o governo, como acionista majoritário, obrigando a Petrobras a construir, mesmo sem ter interesse. Mesmo com esses inconvenientes aí, exatamente, no médio prazo. Se você constrói um gasoduto com 30% de folga, você cobre 20 anos de consumo. Agora, se você depois de 8. Hein? E se depois de 8 você terá de rever a utilização aí faz do outro gasoduto, o seu custo vai ser muito maior. Isso é um absurdo, né? Antônio Gerson, Fernando Siqueira, mais uma vez eu agradeço a vocês. A aula, podemos dizer assim, que vocês nos deram e que eu espero os nossos telespectadores, principalmente, tenham bem aproveitado. Muito obrigado a vocês também que assistiram o nosso programa e eu agradeço mais uma vez a atenção de todos.